Oi, sou o Uri, cofundador e CEO da Swap. Estou com o Thiago Ferreira, Head de Produto da Senior Sistemas, super animado para conversar sobre essa convergência, essa intersecção entre o mercado de ERP e serviços financeiros. Thiago, bem-vindo. Obrigado, muito obrigado, Uri. Super feliz com o convite. E vamos bater um papo aqui super legal, falar um pouquinho de novidades, tendências. Obrigado novamente pelo convite. Bora! Uma coisa que a gente vê, acho que tantas empresas diferentes aqui no evento, são realmente muitas tendências ao mesmo tempo, convergindo, pessoas falando de assuntos bastante diversos, mas sempre num cenário de tecnologia. Legal. Na sua visão, quais são as principais tendências no mercado de ERP? Boa pergunta. Bom, tem que resumir. Tem bastante coisa legal vindo agora pela frente, né? Eu acho que a gente está num momento super bacana, até do ponto de vista de inovação, várias coisas legais acontecendo, né? Mas se fosse para eu elencar 3 pontos, acho que primeiro, a gente tem uma evolução muito grande do ponto de vista de soluções cloud, né? Cada vez mais a gente vai para um mundo onde a nuvem ela deixa de ser o futuro e ela já se torna totalmente a realidade, né? E a gente vê isso nas soluções de RP, em todas as soluções de gestão, né? Acho que outro ponto que faz todo sentido e muito conectado com a tecnologia, é a questão da inteligência artificial, né? Desde 22, 23, 24 e esse ano a gente vem sendo super impactado, bombardeado, eu diria assim, né, por várias questões de uso da inteligência artificial, de como que isso pode potencializar muitos negócios, né? E outro ponto que, assim, modéstia à parte, eu sou apaixonado e eu vejo como uma grande tendência é aquilo que a gente chama de RP Bank, né? Que é a chegada da financiarização do RP, né? Ou seja, realmente aquela visão do banco vindo para dentro do RP e todos os processos eles sendo executados, né, diretamente pela solução de gestão, né? Então, 3 pontos assim que eu acho que resumem bem o momento que a gente está vivendo agora, né? Acho que conversa bastante com o que a gente está vendo também. E uma coisa que me chama a atenção é que, querendo ou não, soluções cloud não são de hoje, né? Claro que é um movimento que tem um elemento de transição importante, mas não é uma novidade no mercado. E a gente ainda assim vê que muitas empresas do mercado de ERP, por mais que sejam empresas de tecnologia, Uhum. não estão na nuvem. Por que você acha que isso se dá e quais são as principais vantagens de estar em cloud hoje? Legal. Eu acho que são vários aspectos, assim, né? A gente começa desde aqueles aspectos mais básicos, né? Que quando a gente vai realmente para o dia a dia da empresa, o uso da nuvem, ela traz uma série de benefícios, né? Desde o ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista de você poder focar na sua estratégia, né? A gente acompanha o movimento do mercado há muito tempo e a gente viu isso mudando ao longo dos anos, né? A gente vinha das empresas com toda aquela preocupação em relação à formação de um parque de máquinas, estrutura de servidor, muitas vezes times dedicados para toda a sustentação desse ambiente, né? Até pela criticidade que isso gera para o negócio, né? Sim. Acho que talvez o primeiro benefício é você poder, com a nuvem, ter um foco do teu negócio realmente naquilo que é estratégico, né? Você passa daqui a pouco a ter esse mesmo time que antes tinha essa preocupação com toda essa sustentação, voltado daí para o desenvolvimento de soluções que vão potencializar as vendas, que vão gerar mais negócios para a empresa, né? Acho que outro ponto também que é super importante é que a nuvem ela é um habilitador de tecnologia, né? Aí de novo a gente puxa a IA aqui para nossa conversa. Quando a gente fala de toda essa dinâmica de uso da inteligência artificial, cara, a nuvem ela é a base para tudo isso, né? Eu costumo dizer que todo desenvolvimento de tecnologia voltada para IA, talvez 50, 60% do esforço está voltado para dados. E esse dado ele já tem que estar na nuvem, tem que estar consolidado com uma base de dados performática, né? E são todos pontos que ficam muito complexos, né? Quando você tem um ambiente ali on-premise que acaba não fazendo uso desses benefícios, né? E mobilidade, né? Nuvem, a gente está o dia todo, né, com os nossos celulares, executando processos, fazendo negócio. Então a gente precisa ter essa liberdade no dia a dia para conseguir crescer, evoluir e fazer uma gestão bacana, né? Muito bacana. Então, E quando você começa a trazer essas tendências, fala um pouco sobre nuvem,
isso se conecta muito com um artigo que a gente leu recentemente, é uma coisa que tem algum tempo, que é da Angela Strange, que ela fala que todas as empresas vão ser fintechs. Ela fala um pouco do processo de digitalização, né? Primeira onda web, Ok. depois cloud, agora fintechs, AI. E eu fico curioso, assim, você trouxe um pouco do tema ERP Banking, mas queria saber se você concorda com essa afirmação de que todas as empresas vão ser fintechs. Quais são os prós e contras dessa história dentro da perspectiva do ERP? Legal, legal. Cara, eu acho que eu posso dizer que eu concordo e endosso essa afirmação, né? Para mim é um caminho sem volta, tá? A gente vê o movimento de mercado, o quanto que isso vem acontecendo de uma forma muito consistente, né? É uma forma até das empresas potencializar ainda mais o seu negócio, né? Ter mais flexibilidade, porque quando você puxa essa pegada da financiarização, você acaba, no fim do dia, levando também mais oferta para o teu cliente lá na ponta, mais flexibilidade, você aumenta o seu leque ali no dia a dia, né? Pegando até um pouquinho do gancho da questão do RP Banking, né? A gente vem trabalhando de uma forma bem consistente nesse tema, né? E o que que a gente traz aqui? Justamente conectado com esse movimento da financiarização, a gente entende que cada vez mais o banco ele tem que fazer parte do negócio e tem que estar dentro das nossas soluções de gestão, né? E eu gosto aqui até de quebrar e dividir isso em dois movimentos importantes. Um movimento que ele está muito voltado para a parte de eficiência operacional, né? A partir do momento que você trabalha essa financiarização, você reduz um monte de atrito dentro da tua jornada, desde um processo básico de cobrança, de pagamento, própria dinâmica de conciliação no dia a dia, né? Mas tem um outro pilar, uma outra vertente que é super importante também, que é a figura de serviços financeiros, né? Que é você trazer de fato novos serviços para dentro do seu portfólio e agregar dentro dessa visão do teu portfólio de produtos, né? Faz todo sentido e quando você traz assim, a gente percebe que dentro do ERP Uhum. é um universo de possibilidades que podem ser plugados Sim. com serviços financeiros. Por onde começar? Como que você trabalha esse roadmap para garantir que você está no caminho certo e que você está desenvolvendo soluções que realmente vão ser bem recebidas pelo teu público? Legal. Assim, ó, eu acho que o ponto-chave, acho que isso não é uma exceção só para esse caso, mas assim, a gente sempre tem que ter muito claro a dor que a gente quer resolver, né? Eu vou trazer alguns exemplos assim que eu acho que acabam até chancelando um pouquinho isso, né? Nesse nosso movimento de RP Banking, a gente teve um trabalho de identificar dores do mercado, conectar com as novas tecnologias, as inovações que estão vindo, né? E levar isso para o nosso cliente lá na ponta. Tem um exemplo que eu gosto sempre de trazer, que é a própria questão do uso do Pix, né? A gente foi extremamente impactado pelo uso do Pix, até como pessoas físicas, né? Todos nós aqui temos nossos smartphones, diariamente nós estamos lendo QR Codes, pagando, recebendo, né? E quando a gente olha para a dinâmica das empresas, as empresas elas também têm essa dor, elas também clamam, né, por toda essa questão dessa dinâmica, essa facilidade de uso no dia a dia, né? Então, uma das inovações que a gente trouxe até conectado com isso para as nossas soluções de RP é justamente a questão do uso do Pix, né? Olhando para todo esse movimento, nós incorporamos dentro das nossas jornadas de venda e de compra, né? E hoje o nosso cliente ele consegue daí fazer pagamentos, cobranças através do Pix, colhendo vários benefícios, né? Tanto a questão de redução de tarifa bancária, porque um Pix ele é muito mais atrativo do ponto de vista financeiro, quando comparado com os boletos tradicionais, né? A questão de uma jornada muito mais digital, né? O Pix tem instantaneidade, então uma vez que o cliente do nosso cliente paga lá na ponta, esse dinheiro ele já está disponível na conta, né? Além de, através de uma jornada digital, a gente conseguir potencializar bastante essa autonomia, essa produtividade no dia a dia, né? Esse é um exemplo, mas assim, acho que quando a gente fala também de conexão com serviços financeiros, né, a facilidade daqui a pouco do nosso cliente, através de um RP, ele já poder fazer um processo de risco sacado, de antecipação de recebíveis, de gerir muito bem um processo com cartão de crédito. Então, acho que são todos exemplos assim que a gente acaba conectando com essas dores, né, e trazendo para a nossa realidade, né? Que bacana. E vocês fizeram muita coisa nesse sentido, né? Eu acho que vocês não estão mais no começo dessa jornada. Essa jornada já
está acontecendo há algum tempo e você Sim, já tem algum nível de maturidade nisso. E eu acho muito curioso entender como é que isso impacta o CFO, os times financeiros e toda a jornada deles. legal, legal. É um bom ponto, né? E aqui tem até uma questão legal ali da gente comentar. Historicamente, né, os C-levels, né, seja um CFO, um CEO, quando a gente fala de soluções de gestão, historicamente tem até uma questão que esse público ele acaba muitas vezes não consumindo, né, dados do RP, né? É um público que está muito mais voltado para relatórios gerenciais, para questões daqui a pouco de uma visão de dashboards, né? E é natural, né, até por uma posição muito mais estratégica, né? Acho que uma questão legal, assim, trazendo até o conceito do RP Bank para dentro das nossas soluções, trazendo essa questão da IA, é que a gente acaba cada vez mais impactando esse público, o público decisor, né? É um público que agora, usando um agente de IA, ele consegue facilmente, por exemplo, interagir com um assistente, né, que vai trazer um agente, né, que vai trazer, por exemplo, uma visão de um fluxo de caixa, né? Já vai alertar ele, por exemplo, sobre possíveis rupturas que vão acontecer lá na frente, gerando algum tipo de problema, né? Que facilmente vendo uma dificuldade financeira já vai conectar ele com alguma proposta de serviço, né? Até, olha, daqui a pouco aqui tem uma linha de crédito competitiva, uma oferta de risco sacado, de adiantamento de recebível, e a gente começa daí a atingir um novo público também com o uso das soluções, né? Então isso é bem legal porque acaba, vamos dizer assim, democratizando um pouco mais a informação, né? E eu acho que tem um outro ponto que também vale a pena complementar, e aqui também trazendo até a questão da IA, né? É que além de trazer toda essa produtividade, essa democratização da informação, para algumas empresas a IA ela acaba também suprindo um papel que ainda não existe, né? Tem um dado que eu gosto sempre de relembrar, né, no cenário Brasil, que hoje 60% das empresas que nascem, elas não vivem até 5 anos, né? A ideia não é a gente entrar aqui em todos os detalhes, porque são vários, né? Mas com certeza um bom planejamento financeiro é um dos motivos, né? E não são todas as empresas que quando estão no início ali, né, numa jornada de crescimento, têm do ponto de vista tecnológico, até de pessoas para fazer isso, né? E aqui acho que a gente entra muito bem com o uso da IA conectado com o RP Bank, até para daí conseguir apoiar essas empresas nessa fase, né? Com agentes que vão lá e apoiam daqui a pouco posições que ainda nem existam na empresa, né? Muito legal. E no final das contas, quando a gente começa a conectar essas vantagens para vocês, para os clientes, para a jornada, para os Uhum. financeiros, começa a ficar meio óbvio Uhum. que faz sentido fazer. Por outro lado, não parece ser uma coisa fácil, né? Sim, Eu acho que nem todo mundo consegue fazer, muitas vezes, com a mesma estrutura que vocês têm, e mesmo vocês, se uma baita estrutura, com certeza tiveram desafios ao longo dessa jornada. perfeito. Qual você acha que são os principais obstáculos e desafios e como tornar eles ao longo dessa trajetória? Legal, legal. Essa pergunta é muito legal e é o que a gente vive, viveu e vem vivendo, tá? Isso é natural, né? É, é fato que a gente já teve avanços, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o cenário da conectividade bancária, né? Isso tem tudo a ver com RP Banking. Nós temos, inclusive, a própria questão do Open Finance que chegou, né? E ajudou bastante nesse sentido, né? Por exemplo, o exemplo da própria conciliação de movimentações bancárias, extratos bancários, até pouco tempo atrás, né? E essa foi uma realidade para nós existia a necessidade de conectar banco a banco, trazer as informações, trabalhar com vários layouts de importação de dados de uma forma diferente, né? Hoje, com o Open Finance, essa dor ela já melhorou bastante. A gente já Uhum. consegue conectar, né, através das APIs do Open Finance, usando a da Senior Capital, que é a nossa Joy Venture, para que esses dados eles já sejam sincronizados diretamente com o RP. Então, esse é um exemplo até de algo que era mais complexo e hoje facilitou muito, né? Mas ainda existe, para quando a gente pensa em todo esse universo, né, de cobrança, pagamento, a grande dor que é você ter que conversar com cada instituição financeira usando as APIs de cada banco, né? Então, quando eu vou fazer, por exemplo, um processo de cobrança, com cada instituição financeira diferente, é uma API diferente, tem todo um trabalho ali de você conectar, homologar, garantir a segurança, extremamente sensível, né? Imagina
nós estamos lá fazendo pagamentos de valores super significativos, então é super necessário garantir a segurança, que tenha uma autenticação ponta a ponta para que a gente não gere nenhum risco para o cliente lá no dia a dia de uso, né? Então é uma das dores que a gente vê e que a gente sabe que ainda vai ter uma caminhada natural pela frente, tá? Bacana. Bom que você tocou esse ponto Uhum. da segurança, do compliance. Acho que quando a gente fala de instituições financeiras, serviços financeiros, é impossível ignorar esse assunto, É, né? Tanto do ponto de vista de carga regulatória, claro, e o compliance necessário para garantir que tudo corra bem, como gestão de fraude mesmo, que é muito presente no dia a dia de pagamentos e serviços financeiros. Como que vocês lidam com isso? legal, legal. Eu diria que é o ponto crítico mesmo, tá? Do ponto de vista de tecnologia, de superar as conexões, essa dá trabalho, mas a gente sai do outro lado, né? Mas aqui não, aqui é o core do negócio, é onde a gente tem que ter um cuidado gigante, né? Ao longo desses anos, com a expertise, a gente foi aprendendo, né, a lidar com isso, com essa preocupação muito clara lá desde o início, né? Então nós fomos desenvolvendo vários mecanismos nesse sentido. Então, primeiro de tudo, a autenticação, a gente hoje usa o que tem de mais tecnológico no mercado, né? A própria questão de consumo do uso das APIs bancárias, né? Do outro lado, o banco ele também faz uma curadoria muito forte em cima disso, desses protocolos de autenticação nas duas pontas, né? Então é algo que está no nosso DNA e faz parte do dia a dia, né? E eu gosto de dizer que agora, né, até com o quanto que a gente vem potencializando a questão da IA, naturalmente é algo que entra muito forte também nesse sentido, né? Hoje a gente já tem, por exemplo, a IA atuando de uma forma muito forte na identificação de possíveis fraudes, daqui a pouco de padrões de uso que fogem, né, daquilo que é natural e habitual pelos usuários, né, e acabam alertando e bloqueando possíveis problemas que vêm pela frente, tá? Então vamos dizer assim, é um ponto crítico, né? E a gente vem lidando com bastante carinho, bastante afinco com esse tema, tá? Quem decide entrar nesse mercado precisa olhar com muita atenção, tem como Exatamente. ignorar. E agora entrando num exercício um pouco mais de futurologia, falando de Legal. 3, 5 Sempre, anos para frente, sempre bom. sempre bom, vai que a gente acerta, né? Aham. Então, como que você enxerga assim, o futuro do mercado de ERPs, considerando toda essa financialização, a automação desses processos, a digitalização que continua evoluindo? Onde você acha que isso vai parar nesses Uhum. 3 a 5 anos? E como que você conecta a estratégia do Grupo Sênior com essa previsão? Legal, legal. Essa é a pergunta do milhão, né, Uri? Depois vou ter que pagar um chopp. Legal. Assim, ó, acho que a gente, com certeza, né, se a gente revisitar depois do nosso bate-papo daqui a alguns anos, a gente vai ver acertos e vão talvez ver pontos que a gente não chegou a uma conclusão tão objetiva, vamos dizer assim, né? Mas assim, ó, eu vejo alguns pontos acho que valem a pena a gente destacar, né? Primeiro, puxando a questão da IA, né? Eu acho que a gente vai ter uma mudança gigante no padrão de uso das soluções, né? Thiago, você acredita que, por exemplo, o RP vai desaparecer, a gente vai ter lá um monte de prompts e ninguém mais vai olhar para telas, gráficos e tudo vai ser prompts ali de uso? Acho que não vai ser nesse nível, né? Mas eu gosto muito até de uma visão que o Gartner traz, que é um pouquinho até trazendo um termo do bimodal, né? Nós acreditamos muito que a experiência ela também vai ser bimodal, né? Em vários aspectos nós vamos ter jornadas de uso da solução que elas vão continuar um pouco mais tradicionais, né? Mas a Yala vai estar sempre junto ali, levando duas experiências para uso, né? Eu gosto de fazer analogia com o nosso celular. Apesar da gente ter os nossos assistentes, né? E hoje alguns já funcionam muito bem, não é sempre que você quer usar um assistente para fazer algo. Às vezes você quer pegar o teu smartphone e executar um processo, até de acordo com o uso que você realiza, o local que você está. Então eu acredito muito que isso vai acontecer também nas soluções de gestão, né? Do ponto de vista da financiarização, do RP Bank, cara, isso para mim eu já nem diria mais que é o futuro, mas eu digo assim, ó, que isso vai se potencializar muito, tá? Não vai mais existir, na minha opinião,
essa diferença de mundos, tá? Acho que tudo vai ser um mundo ali onde você executa o processo, né? E as soluções elas vão se comunicar com as N instituições financeiras, bancos, fintechs e vão gerir essa transação de uma forma muito transparente para o usuário, tá? Até pegando um pouquinho a linha que a gente vê de super apps, né? Cada vez mais a ideia é ter uma experiência unificada para o usuário, né? E daí fazendo uso das tecnologias, das APIs, das formas de integração, a gente conseguir levar isso de uma forma muito transparente, tá? E com certeza com muita IA embarcada em tudo isso, tá? Com certeza. É. Thiago, foi incrível o papo, foi sensacional ouvir a sua perspectiva de dentro de uma das Legal. empresas que mais está transformando esse mercado de ERPs há muitos anos já e com certeza vai ter um lugar incrível para o futuro. Então, obrigado pelo papo, foi muito bacana, espero que a gente construa muitas coisas juntos. Legal, fico super feliz também e contem sempre com a gente quando precisar. Obrigado, valeu. Valeu!